E aí, a pergunta que resta agora é, e o tombamento? Pelo que eu estou entendendo, o professor não falou até agora em momento algum da palavra tombamento. E realmente foi de propósito. Não falei em tombamento até o momento. Porque estou plenamente convencido que não é o tombamento que constitui o valor cultural de um bem. É possível que um bem cultural, mesmo sem ser tombado, ou melhor, reformulando, é possível que uma coisa, ele ainda não é bem cultural, é possível que uma coisa, mesmo sem ser tombada, ela seja considerada um bem cultural? Ela seja considerada um patrimônio cultural? Reparem bem que naquele esforço que eu coloquei aqui, ó, infelizmente, hoje, nas cortes nacionais, não é raro nós vermos decisões judiciais que determinam ou não a proteção apenas em função do bem ser tombado ou não. Mas reparem bem, aqui eu não menciono a palavra tombamento. Como identificar se algo é patrimônio cultural? Infelizmente, há magistrados, operadores do direito, há operadores, gestores públicos que falam, ó, é fácil, algo é patrimônio cultural se for tombado, se não for, não é. E isso é uma pena. O nosso país não comporta esse tipo de raciocínio. Os nossos bens culturais, em sua grande maioria, não são acautelados pelo instrumento do tombamento. Quantos e quantos casarões, praças, espaços públicos, obras de arte, elementos arquitetônicos, quantos e quantos são representativos, são importantes para a construção da identidade, estão consolidados no tempo e não são objetos de tombamento. Quer dizer que esses bens podem ser demolidos? Então, é deliberado que até o momento eu não tenho usado a palavra tombamento. Porém, vem a pergunta: e o tombamento? Um bem não tombado pode ser alterado, modificado, demolido, sem qualquer problema? Eu trouxe aqui para ilustrar algumas decisões judiciais. Essa é do Espírito Santo, de 2016, apenas ilustrativa, mas elas se reproduzem aos milhares no nosso país. Acórdão, reexame necessário, apelação civil, pananã, pananã, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. Apelante, Antônio Tadeu Nicoletti, apelado, município de Vitória. Essa decisão é em relação a uma antiga fábrica têxtil de Vitória. É a fábrica 747, o nome da fábrica. E essa fábrica foi uma das primeiras fábricas têxteis implementadas por imigrantes italianos no Espírito Santo. O Espírito Santo, tal como São Paulo, também teve uma imigração italiana expressiva, e especificamente no Espírito Santo, boa parte dessa imigração, que se dedicou à atividade industrial, pautou-se sua atividade na atividade têxtil. E essa fábrica 747, ela é uma das mais emblemáticas, porque foi a primeira fábrica têxtil de imigração italiana na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E a prefeitura de Vitória é a dona do imóvel. E ela iniciou obras de intervenção nessa fábrica para fazer uma adaptação, para torná-la alguma outra coisa, e o imóvel não era tombado. O imóvel não era tombado. E o Ministério Público, então, ajuizou a ação civil pública, pedindo que fossem desfeitas as obras e que fosse recuperado o imóvel na sua condição original, pelo valor emblemático que ele tinha. E olha aí a decisão, eu vou ler só o trecho que eu marquei aqui, ó. Olha só. Imóvel não tombado. Então, a fábrica não era tombada. Ausência de declaração de interesse histórico-cultural. Portanto, atividades lícitas e devidamente autorizadas pela administração municipal. Ou seja, esse magistrado relator, entendeu que, por não ser tombado, não havia atividade ilícita sendo praticada. Para ele, só se o imóvel fosse tombado. Aqui é a fábrica 747, não tem nem nada de tão bonito assim, né? E não que tivesse, porque senão eu vou estar contrariando o que eu disse, né? Mas a gente sempre tem aquele olhar estético próprio, particular. Mas ela é muito emblemática em termos históricos. E uma coisa que eu aproveito para já deixar clara é: no Brasil a gente não distingue patrimônio artístico de patrimônio histórico.
o que é uma pena. Em vários lugares do mundo, por exemplo, na Itália, eles distinguem, existe a legislação do patrimônio histórico e existe a legislação do patrimônio artístico, porque envolvem debates muito diferentes. O patrimônio artístico, ele tem uma discussão muito mais próxima e pertinente à questão do direito autoral, da propriedade intelectual, da questão estética, da questão artística, da evolução do estudo da arte. Então, as normas jurídicas de proteção ao patrimônio artístico são preocupadas e específicas em relação a esse tipo de preocupação. Um quadro que tem um pedaço dele danificado, ele pode ser restaurado por um outro artista? Esse artista, ele tem que seguir a mesma técnica original do artista anterior? Ele pode imprimir uma própria técnica sua? Isso tudo são debates próprios ao patrimônio artístico. Agora, o patrimônio histórico, ele não está preocupado com a questão estética, com a questão da arte, com a questão estilística. Ele é apenas um registro, um documento de um episódio histórico. Então, não tem que ser bonito, não tem. Pense, por exemplo, no crânio de um Neandertal encontrado. Não é? O que ele tem de estético, um crânio? Não, absolutamente nada. Ele é parte da fisionomia humana, né? Da fisiologia humana, é um crânio. Mas ele é um elemento histórico, ele é um documento histórico. E por si só ele merece proteção, mas que não envolve propriedade intelectual, que não envolve liberdade artística, não envolve nenhum desses conceitos. A fábrica 747, ela não é necessariamente um patrimônio artístico, mas é um patrimônio histórico, não é? A antiga fábrica. E ela é a marca de um momento histórico emblemático para a imigração italiana e para a própria formação da sociedade do Espírito Santo, da comunidade do Espírito Santo de Vitória, não é? Como o julgado foi pela licitude das intervenções, olha o que virou, não é? Mas manteve, o professor, mas manteve aqui o mesmo tracinho da fachadinha. Enfim, será que o valor cultural, a representatividade daquela fábrica, ela ficou comprometida ou não? Eu não entro nesse mérito, né? Eu tenho até uma tendência a dizer que sim, eu acho que comprometeu, sim. Ofuscou, diminuiu, uma compreensão passou por cima da outra. Não estou achando que agregou. Não é pelo simples fato de ter havido uma intervenção, mas uma intervenção da dimensão que foi essa, não é? Será que ela ainda guarda aquele valor que a fábrica tinha como marco histórico, ou esse marco histórico ficou seriamente danificado com o tipo de intervenção que foi feita? Não é? Aqui, só mais duas decisões, e essas são mais recentes, 2017 e 2018, que eu entendo que são o posicionamento majoritário hoje no país. Hoje, as cortes nacionais entendem que, independente de tombamento, o bem, desde que apresente valor cultural, precisa ser protegido, resguardado. Então, são só duas decisões. A primeira aqui do TJMG, a segunda também. Vou ler rapidamente. Como se sabe, a primeira decisão. Como se sabe, o inventário e o tombamento possuem natureza declaratória. Essa informação é importante. O tombamento ele não constitui o valor cultural de um bem. O tombamento apenas declara algo que já é pré-existente. O valor cultural ele existe independente do tombamento. Tal como a declaração de união estável, ela não constitui a união estável, ela só reconhece a união estável. Aqui, a analogia. O tombamento ele só reconhece o valor cultural, que existe independente dele acontecer ou não. Então, eu comungo muito dessa decisão do desembargador, relator Wander Marota. Daí que se desfazer ou revogar o tombamento, olha só, daí que se desfazer ou revogar o tombamento importa pouco. Primeiro, porque permanece o inventário como instrumento de proteção. E ainda porque a revogação do ato de tombamento não desfigura o valor cultural pré-existente. Concordo com o olhar do desembargador. A segunda decisão. Deve ser mantida, vou pular as palavras-chave, vou só para o texto. Deve ser mantida a decisão recorrida que determinou ao proprietário de bem inventariado obrigação de não fazer, consistente em não proceder à demolição do imóvel, bem como a tomar as medidas de prevenir danos,
quando a ação encontra-se subsidiada por inquérito civil e documentos que demonstram a pronta necessidade de imposição das medidas. Essa segunda decisão ela é emblemática porque chama atenção para um outro instrumento de proteção, que é o inventário. Entre os instrumentos de proteção ao patrimônio cultural, além do tombamento, um deles é o inventário. O inventário, ele não é regulamentado no Brasil, ele só é expresso na Constituição da República. Alguns municípios brasileiros possuem legislação que regulamenta o inventário, mas em âmbito federal e mesmo em âmbito estadual, eu desconheço regulamentação do inventário. Aqui em Minas, existe um projeto de lei para regulamentar o inventário, mas que ainda está só no âmbito do legislativo, não se tornou lei ainda. O inventário, ele não tem a mesma pretensão de limitar ou de restringir ou de direcionar o uso do bem pelo proprietário. E daqui a pouco eu vou me expressar melhor. Tombamento, ele não limita o direito de propriedade. Apesar dessa frase ser recorrente, isso é um equívoco. Tombamento limita não o direito de propriedade. Tombamento limita a propriedade. Se nós começarmos a vender a ideia de que tombamento limita o direito de propriedade, ora, direito limitado tem que ser ressarcido. Então, a gente vai estar falando, sim, em possibilidades de indenização aos proprietários que tiverem seus imóveis tombados. Mas se nós entendemos que a limitação não é ao direito, mas a limitação é à propriedade, como parte da função social da propriedade, toda propriedade tem que cumprir uma função social, então eu não estou limitando o direito, eu estou estipulando quais são as formas de exercício da propriedade sobre aquele bem, então é a priori ao direito, não é? Então eu estou caracterizando aquela propriedade. Então, nesse caso, o tombamento, ele direciona melhor quais são essas limitações, estabelecendo, inclusive, um plano de salvaguarda. Tem que desculpinizar, tem que intervir na parte elétrica. Então, o tombamento tem essa pretensão de direcionar como deve ser o comportamento do proprietário. O inventário, nem tanto. O inventário é mais um registro do que tem valor cultural. É apenas um catálogo. Então, é uma lista. Quais são os bens culturais de Jaú? Quais são os bens culturais? Eu ainda não estou estabelecendo quais as medidas restritivas, quais os planos de salvaguarda, quais os parâmetros que têm que ser observados. Eu só estou fazendo um levantamento. E nessa segunda decisão aqui, nesse segundo julgado, fica evidente que mesmo não sendo tombado, mas sendo pelo menos inventariado, eu até entendo que nem inventariado precisaria ser, mas já havendo o inventário, o proprietário não pode agir de qualquer maneira em relação à sua propriedade. Como ele vai agir? Ainda não está delimitado, o bem não foi tombado, mas ele depende de uma autorização prévia, depende de uma consulta ao órgão público que promoveu o inventário.